João 12, 24. Hoje eu gostaria que os irmãos estivessem bem atentos, que nós vamos usar alguns textos, tá certo? Vamos lá? Versículo 24, vamos fazer a leitura todos juntos? Vamos lá para o telão? Só o versículo 24. Em verdade vos digo... Repita a frase 2 vezes, mas se morrer produz muitos frutos. Vamos lá? Mais uma vez. O que é morrer para você? Primeira pergunta. Segunda pergunta. O que a morte significa para você? Terceira. Você já morreu? Talvez você esteja aí meio confuso. Você é simplório. Se eu tivesse morrido, eu não estava aqui olhando para o senhor. Mas vamos para frente, que na nossa frente tem muita gente. O texto que nós lemos, escrito pelo apóstolo João, à beira da sua morte, por volta dos anos 90, ele fala no todo o contexto deste livro sobre o propósito do Senhor Jesus. Escreve o livro com o propósito, narrando os acontecimentos de Jesus. E o texto especificamente que nós lemos, nós percebemos que ele usa o grão, o sentido figurado do grão, para trazer a realidade da vida do crente, do homem de Deus, da mulher de Deus, da igreja. Que essa igreja, ela como um grão, ela precisa morrer constantemente, diariamente, todos os dias, para que de fato e de verdade esse fruto venha a aparecer. Então ele usa a figura do trigo para dar essa explicação da sua obra na cruz, que ele seria a semente que morreria, e que nessa semente que havia de morrer, geraria muitos e muitos e milhares de frutos, e que essa semente seria a porta aberta para a salvação da humanidade, de todas as línguas, todas as nações, de todos os povos espalhados na face da terra. Desta feita, gostaria de compartilhar sobre o seguinte tema: a vida da morte na morte. Repita comigo: a vida da morte na morte. De novo. Eu sei que é estranho. Parece um paradoxo, é por isso que eu pedi a atenção de vocês no início. Muita atenção nessa hora. A vida da morte na morte. Em primeiro lugar, a vida da morte na morte, porque não existe vida sem morte. Não existe vida sem morte. Coloque isso na sua cabeça. Se nós observarmos o texto, a sequência do texto do capítulo 12, do versículo 20 ao 36, ele está falando exatamente desta realidade. João 3,16 diz o quê? João 3,16 diz o quê? Porque Deus amou o mundo, não pereça, mas tem o quê? A vida eterna. A vida está em quê? Na morte de quem? Na morte de quem? Estão compreendendo o tema? Estão compreendendo? Vamos interagir. A vida da morte na morte. Em primeiro lugar, porque não existe vida sem morte. E é exatamente o Senhor usando esse sentido do grão. Ele está dizendo que em mim, esse grão que morreu, que vai morrer, que era ele, que morreu, gerou frutos em todos os lugares da face da terra. Ou seja, nós vivemos a partir da morte de Cristo. Por quê, pastor? Veja bem, que barulho é esse? Aí lá fora, pensei que era a caixa de som. Efésios 2, de 1 a 10, veja bem. Paulo começa dizendo assim no versículo 1, que nós estávamos mortos, os nossos delitos e pecados, estávamos mortos. Ou seja, e éramos por natureza filhos do diabo. Éramos filhos do capeta, é isso que a Ira quer dizer ali no texto. Nós éramos por natureza filhos do diabo.
escravos de Satanás. Contudo, porém, todavia, mas Deus, sendo rico em graça e misericórdia, em Cristo Jesus nos deu vida. Então, se nós queremos viver uma vida plena, uma vida verdadeira, nós precisamos morrer constantemente, diariamente. A vida abundante que temos resume-se na morte abundante de Jesus. Por que a morte dele foi abundante? Porque teve a capacidade de vivificar toda uma humanidade. Um dos grandes problemas que eu percebo hoje na vida da igreja do Senhor, espalhada na face da terra, é que a igreja se esqueceu de morrer diariamente. Nós estamos buscando viver para nós mesmos, viver do jeito que a gente pensa, do jeito que a gente acha, do jeito que der na telha, melhor dizendo. E nós nos esquecemos de morrermos diariamente. Por que os escândalos? Por que tantos escândalos? Por que tantos maus exemplos, tantos maus testemunhos? A falta de nós estarmos mortos para o mundo, mortos para nós mesmos. Nós precisamos impregnar isso na nossa mente. A vida só é vida verdadeira se nós morremos todos os dias. Temos essa consciência da aceitação da morte vicária de Cristo na cruz do Calvário. Porque a vida da morte, na morte, ou seja, os mortos que éramos nós, ganhamos vida na própria vida de Jesus. Se a vida de Jesus é uma vida abundante, é uma vida que palavras humanas não podem expressar, por que a nossa vida é tão xoxa? Por que a nossa vida é tão mirrada? Por que nós somos tão mesquinhos? Por que nós somos tão parasitas diante das bênçãos de Deus, que Deus deixou para cada um de nós, e da vida que Deus deixou em nós? Por quê? Por quê? Você poderia fazer essa pergunta para você mesmo? Será por quê? Os algozes de Jesus, os inimigos de Jesus, quando o estava cravando na cruz do Calvário, eles achavam, eles pensavam e eles chegaram à conclusão que ali seria o fim do cristianismo. Eles achavam que a morte de Jesus na cruz, que eles matando Jesus, eles achavam que era uma grande vitória, quando na verdade não foi vitória para os seus algozes. A morte de Jesus na cruz foi a minha vitória, foi a tua vitória. A morte de Jesus na cruz foi a saída para a nossa casa, foi a saída para a nossa vida. A morte de Jesus ratificou a minha vida abundante e a tua vida abundante. Por isso, celebre a vida de Jesus na sua vida. Aplauda Jesus. Você tem a vida de Jesus. Eles festejaram achando que era o fim do cristianismo. Não! Ali estava se cumprindo a palavra de Deus de Gênesis 2. Ali estava se cumprindo Isaías 53, que haveria de vir aquele que ia morrer pelo pecado da humanidade, ia ser ferido no calcanhar, ia ser desprezado como foi, mas na cruz, na morte de Jesus, a morte que deu vida abundante para mim e para você. E se nós queremos viver essa vida abundante, nós precisamos ter esta consciência no nome de Jesus. Amém? A vida da morte vamos lá? A vida da morte Por quê? Porque não existe vida sem. Segundo, a vida da morte na morte. Segundo lugar, porque a verdadeira vida, ela é ratificada pela morte verdadeira. Veja o que diz Romanos capítulo 6. Eu vou abrir o texto.
para que os irmãos entendam o que o apóstolo Paulo está falando acerca da vida verdadeira, da morte na morte. Eu não vou ler o texto todo para os irmãos não se cansarem, mas percebam que Paulo está dizendo: que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que seja a graça abundante? Ele diz: de modo nenhum. Como viveremos nós ainda no pecado? Nós que para ele o quê? Nós que para ele o quê? Nós que para ele o quê, igreja? Morremos! Morremos! Veja o texto ainda. Paulo diz: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte, fomos pois sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado entre os mortos, a glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Ele está dizendo que só há capacidade de novidade de vida se nós morrermos em Cristo, se nós morrermos para o mundo, se nós morrermos para nós mesmos. Ei, por que viver na prática do pecado? Você que para ele já morreu. Por quê? Olha o versículo 10. Porquanto ter morrido de uma vez, para sempre morreu para, mas quanto a viver, viver para Deus. Então você, se você mente, olha aqui para mim, você precisa morrer para mentira, rapaz. Porque mentira é pecado. Porque viver na prática do pecado? Você que já morreu para o pecado. Olha, você não vive mais a vida do mundo, você vive a vida de Deus. Você não tem mais a vida de Satanás, você tem a vida de Jesus. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga: a sua vida é de Jesus, não é do diabo. Não se estranhe com o que eu estou falando, que eu não estou falando nada, nenhuma heresia. Eu estou falando da palavra de Deus, da Bíblia. O homem sem Deus, a mulher sem Deus, o ser humano sem Deus, ele é escravo de Satanás, ponto. Mas na cruz ele não me deu vida abundante. Eu preciso assumir essa vida abundante, amém? Amém, igreja? Então não viva a prática do pecado. Todos nós pecamos, todos nós falhamos, mas precisamos nos arrepender, confessar diante do Senhor e não voltar ao pecado, como Pedro diz lá. O apóstolo Pedro diz assim, que nós não podemos ser como a porca lavada, que banha e volta para a lama, como o cachorro que faz o vômito e volta a comer. Ou seja, a gente confessa hoje, amanhã faz a mesma coisa. Não, é abandonar para a glória de Deus. Nós já morremos para o pecado. E é interessante que Paulo usa uma expressão aqui nesse capítulo 6, extraordinária, no versículo 14: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas da graça. Por que ele está dizendo que o pecado não nos domina? Porque nós temos o Espírito Santo. E a nossa luta, e nessa luta contra o pecado, se nós nos alimentarmos do Senhor, nós vamos vencer os vícios, nós vamos vencer o pecado, nós vamos vencer o mundo, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Quem está em nós é Jesus Cristo, é o Filho de Deus, é o Espírito de Deus. Então, meu amado, minha amada, saia daqui hoje livre para a glória de Deus. Não aceite a acusação do inferno, não aceite a acusação de Satanás. Você morreu em Cristo, mas em Cristo você vive uma vida abundante. E nós temos a capacidade dada pelo Senhor de todos os dias estarmos morrendo um pouquinho para as coisas deste mundo. Infelizmente, muitos ainda não morreram na totalidade. E muitos não estão dispostos a morrerem para o mundo. Não têm a consciência de que o poder da vida está na capacidade de morrermos diariamente. Diariamente. Todo dia vem as propostas. Até uma canção que a gente canta. As propostas vêm, o pecado vem e bate a porta. Mas aí a frase diz assim: mas eu amo Deus, não é isso? Eu quero Deus, eu escolho Deus, não é? Então busque Deus, você tem Deus, então busque Deus. Diga: Deus, eu não quero viver essa prática, eu não quero mais mentir, eu não quero mais fazer negócio escuso, eu não quero mais viver uma vida antagônica, contrária à tua palavra. Eu quero viver uma vida abundante no Senhor, e Deus vai te dar graça. E morra todo dia, meu irmão, morra todo dia. Todo dia nós temos que matar um leão para sobreviver. A gente tem que estar morrendo. O nosso orgulho, o nosso eu é terrível, o nosso eu é catastrófico. Paulo está dizendo, olha, lá em Coríntios 4, que
que ainda que o homem exterior queira se corromper, queira ressuscitar, contudo o homem interior se renova dia após dia. Dentro de você é um Espírito Santo de Deus. Meu amado, há um Espírito que intercede por mim e por você. Por isso, não dê brecha a Satanás, não dê brecha ao mundo. Abre o teu coração para o Senhor e vença essa luta, vença essa guerra, vença essa opressão, vença essa depressão, vença essa apatia, vença essa frieza no poder da vida de Jesus. Poder da vida de Jesus. É por isso que Paulo diz, olha, em Gálatas 2, 19 e 20, porque eu, mediante a lei, morri para a lei. Logo já não sou eu, mas Cristo. E esse viver que vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. O próprio Paulo, no capítulo 1, 21 de Filipenses, ele diz, olha, para mim viver é Cristo e o morrer é lucro. A vida cristã precisa ser uma morte diária. Todos os dias, não é fácil. Eu não estou aqui dizendo que é fácil para ninguém. Eu tenho minhas lutas, você tem as suas lutas. E todo dia, como Paulo diz, olha, tem que esmurrar o corpo. Aquilo que eu quero fazer eu não faço, aquilo que eu não quero fazer eu acabo fazendo. Então a gente precisa ter esse morrer diário para a glória de Deus. O poder da vida está na morte do nosso orgulho. O poder da vida está na morte do que a gente acha, do que a gente pensa. O poder da vida está na morte dos nossos conceitos e preconceitos. Porque o que deve reger a minha e a sua vida é a Bíblia, é a palavra de Deus, amém? Então o poder da vida está em morrermos. Pastor, mas porque eu penso assim, eu acho assim, assim é melhor. Olha, esquece o que você acha. O que é que a Bíblia diz? O que é que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz? Então, tome as suas decisões em cima do que a Bíblia diz, e não do que você acha, não do que você pensa, não do que as pessoas falam, mas do que a palavra de Deus te orienta. O velho homem precisa continuar morto, sepultado. O velho homem, a velha mulher, o velho ser humano não pode viver mais, sabe, nesses pensamentos dessa pós-modernidade louca, desviada e transviada do Evangelho. Nós não podemos permitir que as lutas, que as adversidades, que os problemas do mundo nos leve a crer em outro evangelho que não seja o evangelho da palavra de Deus. Quando Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 1, ele começa a fazer uma explanação sobre o evangelho. E Paulo usa uma frase assim: muito me surpreende, muito me admira, muito me espanta que vocês estejam passando para outro evangelho e não o que eu preguei. Aí Paulo diz no versículo 10: ainda que anjos venham pregar para vocês um outro evangelho que vá além do da palavra, do que eu preguei para vocês, seja anátemas, malditos, significa condenado ao inferno. Então veja bem, muitas pessoas hoje, pessoas que há tempos atrás abraçaram a palavra de Deus como única de regra de fé e prática, abandonaram os princípios da palavra de Deus. Não está dando certo, a coisa está, qualquer dificuldade no relacionamento, já pensa em deixar o marido, já pensa em deixar a esposa. Qualquer dificuldade já pensa em abandonar a fé. Qualquer contratempo já fica com raiva de todo mundo. Faz uma guerra, vou sair da igreja, muda. Não é problema, não é isso. Não é mudar de parceiro, de parceira, de cônjuge que vai resolver teu problema. Não é mudar de família, é mudar de vida. Amém? Olha para a pessoa que está do seu lado, diga: a solução é mudar de vida. É morrer para você mesmo. Amém, amados? Morrer para nós mesmos. Quem não tem problema? Como eu já falei nessa igreja e volto a repetir, o único marido que não dá trabalho nesta igreja sou eu. Márcia casou com um anjo, pronto. Mas o restante tem problema. Louvado seja Deus. E feliz de Márcia ter casado comigo. Ela que eu digo, ela que sabe quem sou eu. Não é, meu irmão? Não sou esse anjo, não sou esse santo. Mas nós nos suportamos pelo amor de Cristo. Amém? É isso. A vida da morte na morte. Em segundo lugar, porque a verdadeira vida é ratificada pela verdadeira morte. Sabe?
pela morte verdadeira. Precisamos estar morrendo todos os dias para nós mesmos. E há uma expressão de Paulo em 2 Coríntios 5,17. Todos conhecem. O que é que diz 2 Coríntios 5,17? Sem pescar na Bíblia. Vamos lá? 2 Coríntios 5,17. Eu cito aqui direto. Se alguém está, é nova, as coisas velhas, eis que todas. Paulo está dizendo, olha, se alguém morreu para o mundo, se alguém morreu para si mesmo, se alguém morreu para os pecados, ele está no novo. E o novo é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém? Eu tenho até medo de usar essa expressão novo, porque eu só posso usar para o lado da política. Está repreendido em nome de Jesus. Até o pastor está falando, ó, pelo amor de Deus, tem nada a ver, estou falando de Bíblia, amém? Mente poluída, ó Bíblia, tá certo? Então eu evito ler versículo 11, versículo 55, porque o negócio é complicado. Já bombei a mente dos crentes na política. Que Deus tenha misericórdia de nós e volte para cá. Morra para essas coisas e viva para Deus, amém? Amados, é isso que Paulo está dizendo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Olha, as coisas velhas se passaram. Então aquele velho homem, as velhas práticas ficam lá. É tudo novo, para a glória de Deus. Vida nova, homem novo, mulher nova, filho novo, esposo novo, esposa nova, crente novo, para a glória de Deus. Vivendo uma vida nova na presença de Deus. Mas para isso tem que morrer. Em terceiro e último lugar, a vida da morte na morte. Em terceiro lugar, porque a verdadeira morte é percebida pelo brilho do nosso testemunho. Repito, a vida da morte na morte. Em terceiro lugar, porque a verdadeira morte é percebida pelo brilho do nosso testemunho. Se você abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 5, você vai entender o que nós estamos falando. A Bíblia diz o seguinte: vós sois o sal da terra, 5,13 de Mateus. Ora, o sal, se o sal vier a ser insípido, como restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode acender a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. A vida da morte na morte, porque a verdadeira morte é percebida pelo brilho do nosso testemunho. E a luz de Cristo em nós, ela só vai brilhar se nós nos aproximarmos dela. Quando nós morremos para o mundo, nós nos aproximamos mais de Jesus. E quanto mais nós nos aproximamos de Jesus em oração, leitura da palavra e comunhão, mais nós estamos aproximando da luz. E quanto mais nos aproximamos da luz, nós percebemos as nossas sujeiras. Veja bem, eu não sei, acho que não tem nenhuma mancha aqui não, mas se porventura eu tivesse com a calça branca, nessa distância que Ângelo ia ter uma visão, mas se eu viesse para debaixo da luz aqui, ele ia ter uma outra visão, porque a luz aumentou. E quando a luz aumenta, a sujeira aparece. Sabe por que você não percebe seu pecado? Sabe por que você acha que é mais crente do que todo mundo? Sabe por que você acha que é melhor do que os outros? Porque você está distante de Jesus. Sabe por que você julga os outros? Porque você está distante de Jesus. Porque quanto mais nós nos aproximamos de Jesus, mais nós enxergamos a nossa miserabilidade. Quanto mais nós nos aproximamos da luz, mais nós vamos ver que o nosso colarinho está mais sujo do que o do vizinho. E quando nós morremos, de fato e de verdade para nós mesmos, e vivemos a vida de Jesus, e continuamos morrendo para nós mesmos, para viver o reino de Deus, mas nós vamos reconhecermos que é necessário se aproximar cada vez mais. Vou repetir, quanto mais você se aproximar, você vai perceber que precisa se aproximar muito mais. Quanto mais você e eu mudarmos, nós vamos perceber que precisamos mudar muito, muito
muito mais. É por isso que no Sermão da Montanha Jesus fala, olha, não pode acender a vela, o candeeiro e colocar debaixo do alqueire, debaixo da mesa. Tem que colocar no lugar onde a luz reflita. A luz vai brilhar, a luz vai refletir. Colocar a lâmpada no lugar de destaque, alto, para que ela possa pegar um maior ângulo de claridade. É assim a vida do cristão. Precisa ser assim a vida do cristão. O brilho do meu e do seu testemunho tem influenciado quem? Quem está sendo impactado pelo brilho da luz do Senhor na minha e na sua vida? Quem está olhando para a nossa vida, para as nossas atitudes e realmente está vendo o brilho diferente? Se o meu brilho, se o teu brilho, se o brilho denominacional ofuscar o brilho de Jesus, nós estamos na contramão do Espírito Santo. Nós estamos errados. Porque o que tem que aparecer não sou eu, não é você, não é a denominação. Quem tem que aparecer é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nós não temos que idolatrar pessoas e nem instituição. Nós temos que adorar o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus porque adoramos a Ele nessa instituição. Mas Deus é bem maior do que a nossa instituição. A glória é dele, o brilho é dele, a honra é dele. Tem crente aí? Amém? Que ele cresça cada dia nas nossas vidas, irmãos. Então quando você perceber alguém que se diz cristão, colocando o eu na frente, tome cuidado. É porque eu fiz, é porque eu faço, é porque eu sou isso, é porque eu sou aquilo outro. Essa pessoa precisa morrer para Jesus. Essa pessoa precisa voltar-se para o Senhor. Quando você ouve, eu já ouvi muitas vezes, já corrigi algumas pessoas, quando tem pessoas que quando passa pela luta, pela prova, ou é aí tem gente que fala assim, a tua sorte é que agora eu sou uma nova criatura, mas se fosse alguns anos atrás você ia ver. Esse aí está 1 milímetro de descer da cruz, corra dele. Nós não precisamos justificar os nossos atos, as nossas atitudes. Deixa Jesus brilhar em nós e as pessoas vão ver que uma grande obra foi feita nas nossas vidas. Glória a Deus! Você deu sorte. Se fosse um tempo atrás você viu ele descer, quebrar todinho no cacete. Está na carne. Precisa morrer, precisa de Jesus. Não precisa falar nada. Engula o sapo, engula o cururu, ainda que seja, sabe, rasgando. E saia, e não revide. E aí aquela pessoa vai falar, rapaz, aquele homem ali tem Jesus mesmo, aquela mulher tem Jesus. Ela não precisa falar. Não precisa falar. O brilho de Jesus vai aparecer. Amém? Não precisa justificar. O nosso testemunho é suficiente. Ô amados, o texto diz que não apenas somos o quê? Luz, mas somos o quê? Sal. Uma comida sem sal é boa? Mas com muito sal. O sal, um tempero certo, é para dar sabor. O que Jesus está falando aqui, para os discípulos, para mim, para você, é que a igreja, eu e você, nós temos que ser o sal e a luz. O sal é para trazer equilíbrio para esta sociedade desequilibrada. O sal é para trazer, sabe, o tempero. A luz é para brilhar. Mas cadê? Que tipo de tempero nós estamos exalando aí para as pessoas? Que tipo de luz? A igreja é sal para trazer equilíbrio. O mundo está quebrando, o mundo está em guerra, as pessoas estão se digladiando. E o crente está lá, não é por aí, é por aqui. Mas muitas vezes, o ímpio pirraça. Aí o crente, eu vou pirraçar também. Você, olha aqui para mim que eu vou falar uma coisa para você. Olha aqui para mim. No dia 16, tu vai pirraçar quem? Não, no dia 15 mesmo que a eleição vai acabar. Tu vai pirraçar quem? Antes que tu pense em pirraçar alguém, eu quero falar você, toma vergonha na cara em nome de Jesus e vai orar.
Não pirraça ninguém, não. Amém? Porque quem ganhar vai ser o prefeito dessa cidade e nós vamos orar por ele em nome de Jesus. Tem crente aí? Vamos orar e pedir a Deus para que faça um bom governo, independentemente de quem vai assumir. Pirraça não. Pirraça é coisa de ímpio. Crente não. Nós temos que ter postura diferente para a glória de Deus. Amém? Se seu candidato ganhou, fique feliz. Tem que ficar feliz mesmo e celebre. Mas não pirraça ninguém. E se perder, se quiser chorar, chore. Mas também não precisa guardar mágoa e rancor no coração, não. Amém? Sal, luz, diferença. É esse o papel da igreja. É esse o seu papel. É esse o meu papel. Sabe? A vida da morte na morte. Porque a verdadeira morte é percebida pelo brilho do nosso testemunho. A igreja presbiteriana de Lapão, ela foi criada por Jesus. Desde o primeiro missionário, o primeiro membro dessa igreja, tão importante quanto você hoje. Deus usou aquelas pessoas do passado, de 96 anos, quase 100 anos atrás, que vinham de João Dourado. E plantou essa igreja aqui com um propósito. E o propósito é brilhar. E o propósito é que a glória de Deus avance nesse lugar. Que o reino de Deus cresça nesse lugar. O propósito é edificar vidas. O propósito é curar vidas. E não pense você que com pirraça você vai curar alguém. Não, você vai criar feridas e cratera. Então você vai levar uma palavra de cura. Se alguém ficar triste por uma situação ou outra, você fala, olha, o Senhor está no controle. Deus é bom, independente de qualquer coisa, é resultado. Esse é o papel da igreja. Não é jogar querosene onde já tem fogo. É apagar o fogo. O fogo carnal. Mas pedir a Deus que acenda o fogo do Espírito Santo nos nossos corações, para que celebremos ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que me deu vida e te deu vida em abundância. Esse é o propósito da igreja. E eu concluo esta palavra desafiando a mim, desafiando a você, desafiando a cada um de nós a provarmos para o mundo que o poder da vida de Jesus em nós a cada dia é mais forte, mais impactante. E a sociedade perceber em nós que cada dia nós estamos morrendo para nós mesmos, para viver para o Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe. Vamos orar? Vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Peço ao Senhor para estar mortificando seu orgulho. Diga, Senhor, tem misericórdia. Não permitas que o eu prevaleça. Não permitas que o eu apareça. E faça como João 3,30. Que ele cresça e que diminua eu. Aleluia. Aleluia. Se essa palavra falou em alguma área do seu coração. Se essa palavra te desafiou em alguma área da sua vida. E você quer morrer. Tem área da sua vida que precisa morrer. Aí mesmo no seu lugar você vai ficar de pé e eu vou estar orando por você. Alguma área da sua vida que você acha que precisa morrer. É você e Deus, meu querido. É você e Deus, eu não sei. O que é que precisa morrer na sua vida? Qual área da sua vida que precisa morrer? É você e Deus. Mas se você entende que precisa morrer, nós vamos estar orando, clamando a Deus. Eu não vou ficar de pé porque eu já estou em pé, meus irmãos. Mas tem área na minha vida que cada dia tem que morrer para a glória de Deus. Para viver o evangelho a gente tem que morrer todo dia. Deus, muito obrigado pela tua palavra. Tem misericórdia de nós. Não permitas que o velho homem ressuscite em nós. Tenha misericórdia e nem através de nós. Nos ajude, ó Deus. Nos ajude até os pés da cruz. Na dependência total de Jesus. Eu te peço por cada irmão, cada irmã. Tu sabe a área que precisa mortificar. Senhor,
nome de Jesus, que essa área que está querendo ressuscitar esteja debaixo, ó Deus, do cajado do Senhor. Deus, em nome de Jesus, que cada dia estejamos morrendo para o nosso orgulho, para o nosso achismo, para as nossas vontades, para viver a vontade do Senhor em nome de Jesus. Abençoa cada irmão, cada irmã, cada área da sua vida, dê vitória para a glória do teu nome. Cada família representada, cada família que está nos assistindo nas suas casas. Senhor Deus e Pai, traz vida abundante, que ele possa morrer a cada dia para si mesmo. E a quanto a viver, viver para o Senhor, morrer para o pecado, morrer para esse mundo e viver para Jesus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.